Olá pessoal, eu sou Gustavo Almeida do hipnoseterapêutica.com. Muita gente anda me pedindo para comentar, para falar alguma coisa a respeito daquele processo de hipnose que aconteceu na novela da Globo. Eu não sou de assistir novela, não sei o nome dos personagens, mas eu acabei pegando o vídeo depois no Globoplay e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que eu vi ali, o que é real, o que é ficção, o que realmente acontece, o que não acontece, o que jamais poderia ter acontecido, ok? Para você que está vendo esse vídeo no Instagram, que tem só 1 minuto, eu estou deixando o link aqui na descrição e você pode acessar esse vídeo completo. Ok, pessoal? Vamos lá! Começando pelo pre-talk. O que é o pre-talk? É aquela parte antes da indução de hipnose em si, onde a gente explica para o cliente o que vai acontecer, o que é hipnose, o que não é hipnose, como funciona a mente, o que ele vai acessar, o que ele não vai. Isso é o pre-talk. No pre-talk que foi feito ali, a hipnotista, a terapeuta, ela falou para a cliente a respeito do hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Isso é um conceito um pouco obsoleto, hoje a gente sabe que não é bem assim que funciona, né? Com o advento dos diagnósticos por imagem, do eletroencefalograma, a gente percebe que o que acontece no nosso cérebro é bem diferente daquilo que ela explicou, aquele conceito de hemisfério direito e hemisfério esquerdo, lado racional e lado emocional. A gente sabe que o nosso racional está principalmente, não apenas, mas principalmente na nossa região neocortical, que é aquela parte do nosso cérebro que é bem diferente, que existe a mais do que na maioria dos primatas, do que nos mamíferos, do que nos outros seres vivos, nos outros animais, né? E a nossa parte emocional, ela está muito mais lá no límbico, né? Ela, principalmente no límbico, não está só ali, mas está muito mais ali no sistema nervoso límbico, que é aquela parte mais primitiva, que alguns autores chamam de cérebro mamífero, né? E que as nossas memórias, elas estão principalmente na nossa região parahipocampal e na nossa região hipocampal, né? Que acontece nos dois hemisférios e não apenas em um. Não é bem assim que funciona. Nossa memória ela é sempre reconstruída quando a gente acessa. A gente não vai direto em uma memória e puxa ela de dentro de uma gaveta, né? Cada vez que a gente acessa uma lembrança, uma memória, tem um monte de memóriazinhas misturando ingredientes e entregando para a nossa memória funcional, né? Tem a nossa memória olfativa, a nossa memória afetiva, a nossa memória visual, a nossa memória de procedimento, nossa memória motora, tem assim uma série de elementos e aí ficam lacunas também que a nossa imaginação acaba preenchendo. Então assim, não é uma memória tão fotográfica quanto a maioria das pessoas acredita que seja. Ok, pessoal? Dito isso, a respeito do pre-talk, vamos falar um pouquinho sobre a indução. O que ela fez ali na indução? Ela pediu para a cliente respirar, fechar os olhos, isso funciona? Com as pessoas que estão hipersuscetíveis, isso funciona já de cara. Mas não é bem assim. Claro que na novela, a novela tem um tempo, ela tem tem um período específico que aquela cena precisa ser passada, ela tem um enredo, tem um storyboard que precisa cumprir aquele tempo. Então aquilo foi muito reduzido, foi muito sutil, não foi feita uma indução formal ali, né? Se alguém que deu a consultoria para a produção da novela, que deu consultoria de hipnose para falar a respeito, para fazer essa indução, tivesse falado, por exemplo, a respeito da técnica do aperto de mão de Bandler, que é bem rápida, bem breve, bem elegante e teria cumprido o mesmo tempo, seria diferente, seria, na minha opinião, muito mais autêntico, muito melhor. Mas enfim, parte do pressuposto que o que aconteceu ali é ficção. Ok? Não é o que acontece de fato no consultório. Poderia ter feito um Hellman, poderia ter reduzido um Hellman, por exemplo, né? Fecha os olhos até os olhos colarem, vou levantar seu pulso e derrubar, agora esquece os números. Uma coisinha bem rápida, bem compacta, mas que cumpriria o papel ali. Logo que ela foi começar a indução, aconteceu uma coisa que não deveria acontecer no consultório. A cliente virou para ela e falou: "Eu estou com medo". A gente sabe que durante o pre-talk o dever do terapeuta é desmanchar todos os medos do cliente, principalmente aqueles 4 medos principais, aqueles mitos, né, como o Michael Andrews gosta de falar, que são o medo de perder o controle, o medo de revelar segredos, né?
o medo de não voltar do estado de hipnose e o medo de que a hipnose cause danos psicológicos. Esses 4 medos precisam ser desconstruídos. No meu curso eu falo de um 5º medo que a gente presencia muito no consultório e que também atrapalha bastante, que é o medo de ter contato com lembranças dolorosas. No meu curso especificamente, eu trabalho também com as pessoas que eu ensino hipnose com esse medo. Mas enfim, os 4 principais medos precisariam ter sido desconstruídos antes. Então uma pessoa que senta na cadeira pronta para indução, ela não pode mais ali estar com medo. Ok, pessoal? Se está com medo, você não faz a indução, você desmancha o medo primeiro. Então esse é mais um errinho técnico. Mas vamos lá, mais uma vez, a novela é ficção e ela está ali para contar uma história. A personagem ter medo da hipnose é um assunto importante naquela história. Maravilha? A metáfora do jardim de girassóis, eu achei isso espetacular. Ela foi um pouco ericksoniana, mas foi uma forma de criar um lugar seguro, um recurso, um lugar para onde a terapeuta pode trazer a cliente de volta em qualquer emergência. E a emergência aconteceu, vocês viram, né? A abreação. Eu vou falar disso um pouquinho mais à frente. Mas foi perfeita essa metáfora do lugar seguro, do jardim florido, serviu como aprofundamento, foi espetacular, ok? A porta como uma metáfora para regressão, espetacular também. É uma técnica bastante utilizada na maioria dos consultórios. No método que eu trabalho, a gente não utiliza a porta, a gente traz uma emoção, amplifica ela e segue essa emoção até o momento em que ela aconteceu pela primeira vez, né? Que é a chamada regressão à causa. Mas existem várias maneiras de fazer regressão e a regressão, utilizando a metáfora da porta, ela é muito válida. O que aconteceu ali que eu achei um pouco exagerado? Quando você usa esse método para uma regressão, acaba sendo um método meio de tentativa e erro. Raríssimas vezes você acerta na primeira o lugar, o tempo, o momento da vida do cliente onde aquele problema realmente está, né? Então assim, eu acho que foi assim um pouco exagerado. E também a porta já estava aberta quando ela olhou, né? Normalmente a porta está fechada, você cria expectativa na pessoa para aí então ela abrir a porta. Mas enfim, a técnica é válida, muito próxima do autêntico, muito próximo da realidade. Quem deu essa consultoria para a Rede Globo mandou muito bem aí, ok? Finalmente, quando a cliente tem um contato ali com aquele jardim escuro, a tartaruga, ela tem ali elementos de estilhaços de memória sendo trazidos à tona, e aí ela tem ali o contato visual com os pés, as pernas do agressor. O agressor está ali. E de repente acontece uma coisa que é bastante típica em situações assim, que é a abreação. A abreação é quando a pessoa tem uma regressão espontânea, ou pode ser induzida também uma abreação, e aquela emoção vem com tanta força que aflora e faz a pessoa chorar, faz a pessoa entrar num estado emocional muito intenso. No caso da personagem, ela emergiu do transe, saiu gritando ali na sala. Um terapeuta numa situação como essa não faz o que a terapeuta da novela fez, de abraçar e perguntar o que está acontecendo. Jamais. A cartilha padrão de uma terapia com hipnose, ela diz o seguinte: no momento de abreação, a gente dá ao cliente a sugestão de que a cena se desmancha e ele presta atenção na respiração. E o que a gente faz em seguida, né, assim que abaixa essa carga emocional, demora entre 2 e 3 segundos para essa carga emocional abaixar e você restabelecer o controle. O que a gente faz em seguida é levar a pessoa de volta para um lugar seguro, que no caso da novela poderia ter sido aquele jardim dos girassóis. Isso não aconteceu e, mais uma vez, a novela é ficção. Aquela abreação, aquele desespero provavelmente precisa acontecer para colocar algum elemento a mais na história, no enredo da novela, né? Então assim, num consultório não é assim que acontece. Nesse ponto eu acho que a Globo peca um pouquinho no sentido de não colocar na história uma coisa que é importante para as pessoas que estão assistindo e que querem procurar a hipnose. Ela está criando um medo novo, ela está reforçando aquele medo que eu falei lá no começo. O medo de entrar em contato com lembranças dolorosas, o medo de entrar em contato com o sofrimento do passado. A gente desconstrói esse medo da pessoa justamente colocando essas ferramentas de lugar seguro e lidando corretamente com aberrações.
Isso não aconteceu ali na novela. Certo, pessoal? Outra coisa, quando a pessoa tem um contato com o agressor, quando a pessoa tem um contato com aquilo que está acontecendo, né, com aquilo que é a causa do problema dela lá no passado. O que a gente faz é ressignificar, o que a gente faz é colocar recursos ali, recursar o cliente. O que poderiam ser recursos naquela situação? Eu posso dar uma sugestão. Quando eu tocar na sua testa, o agressor vai ficar congelado, vai ficar imóvel, ele não pode fazer nada e você pode fazer o que quiser. Então você pode ir lá chutar, pode ir lá bater, pode sair correndo, gritando. Ou quando eu tocar na sua testa, vai vir uma pessoa para te ajudar. No caso, era uma criança. Quando eu tocar na sua testa, a cliente adulta vai lá ajudar a cliente criança. Ela vai proteger a cliente criança do agressor, vai ensinar para a cliente criança como lidar com o agressor. Você está criando um aprendizado novo por todo o sistema nervoso nesse momento, né? É por isso que a gente faz hipnose. Não é só para saber o que aconteceu, mas é também para criar aprendizados úteis em cima do que aconteceu, é desmanchar aprendizados errados, né? Aprendizados como entrar em estado de alerta, ou ter um medo desnecessário, ou ter uma reação desproporcional, uma reação emocional desproporcional, como uma depressão, uma ansiedade, uma síndrome do pânico, enfim. A gente está ali para desconstruir aquilo que em algum momento a mente construiu de forma errada. Isso também não foi feito ali. Mas enfim, é ficção, a história da novela diz que é isso que tem que acontecer e isso que é importante lá na novela. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque muita gente tem me perguntado a respeito do que aconteceu ontem na novela. Meu WhatsApp está bombando aqui de perguntas, eu acho que esse vídeo aqui está respondendo a maioria dessas perguntas. Se você tem mais alguma pergunta a respeito do que aconteceu na novela ou o que vai acontecer nos próximos capítulos, coloca aqui embaixo nos comentários, eu vou procurar responder todas, ok, pessoal? Um grande abraço!